Existem lugares que parecem ter vida própria, lugares onde a realidade e os mitos se misturam no imaginário das pessoas. Lugares onde as memórias insistem em visitar seus habitantes, os lembrando de suas origens. Em cada paisagem são evocadas as histórias que permeiam a alma deste lugar. Isso, um lugar com alma, chamado Barreiro, um bairro mais antigo que a própria cidade de Belo Horizonte. É hoje uma enorme região dentro da cidade, composta de 54 bairros e com mais de 300 mil pessoas. Seria uma das 8 maiores cidades de Minas Gerais. É onde se encontram passado, presente e futuro, passando por diferentes fases feitas com tijolos, aço e pensamentos que construíram este local, formando as suas barreiridades. Era o Brasil Império. Naquela época, dominava a economia rural no país e o Major Cândido Brochado era um poderoso latifundiário e político. Na sede da fazenda do Barreiro, de um dos lados da varanda, havia uma pequena capela, onde a família fazia suas preces. Do lado oposto, ficava a entrada de um escuro porão. Ali, os escravos eram presos e castigados a mando do major. Matias era um dos escravos da fazenda. Devido à idade avançada, ele pediu ao major sua alforria, apoiando-se na lei do sexagenário que lhe dava esperança de liberdade. Mas o major o traiu e ele foi vendido. Com a injustiça lhe doendo no peito, Matias foge e jura a morte ao major. Matias é encontrado e preso após consumar a vingança. Seu gesto desesperado lhe tornou um assassino e acabara de custar-lhe a vida. Foi o único meio de conseguir a liberdade. Em sua morte, deixou de ser chamado de escravo e passou a ser conhecido por Alforriado Matias. O Barreiro é resultado de, sobretudo, 3 fazendas, a Fazenda do Peão, a Fazenda do Barreiro e também a Fazenda do Jatobá. E o estado de Minas Gerais, logo após a inauguração da capital, em 1897, começou a formar colônias que destinavam a imigrantes, sobretudo para trabalharem na zona rural da nova capital e fornecer alimentos para a capital. A colônia Vargem Grande do Barreiro, ela representa de uma forma muito clara todo o processo de imigração que nós tivemos no estado de Minas Gerais. Tá? Nós vemos que o Brasil, no final, sobretudo no final do período imperial, início da República, sobretudo com a abolição da escravatura, o Brasil recebeu muitos imigrantes para substituir a mão de obra escrava. E o Barreiro, ele representa muito esse processo de imigração que nós tivemos no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais. Então, quando nós pegamos a região do Barreiro, nós vamos ver muitas famílias de origem italiana, os Pongilupi, os De Moro, dentre outras, que ficaram, deixaram descendência. Nós vamos ter alemães, nós vamos ter os Hoffmann, alemães e austríacos, né, sobretudo, os Hoffmann, os Vacha. Nós vamos ter uma colônia, não tão grande, mas também japoneses, que se estabeleceram no centro do Barreiro.
nós vamos ter portugueses, tá? Talvez os mais expressivos, os que mais se destacaram na história do Barreiro, talvez tenha sido os portugueses. E aí a gente destaca o Antônio Teixeira Dias, nós destacamos o João Ferreira Cardoso. Os dois deram origem a bairros muito conhecidos na região. Nós temos aqui a planta do núcleo colonial da Vargem Grande, também conhecido como Vargem Grande do Barreiro. Foi uma colônia estabelecida em Belo Horizonte, uma das mais novas, destinadas à imigração, sobretudo para que fossem fornecidos mantimentos para a capital, para a nova capital. Então aqui nós temos uma projeção de toda a região do Barreiro, com os lotes coloniais, que, por exemplo, para nós nos situarmos aqui, o lote colonial 1A, ele tinha 245 mil metros quadrados. Esse lote colonial, ele foi destinado a Odorico Pongelupi, imigrante italiano, e hoje este lote colonial é o que nós conhecemos como o Conjunto Habitacional Pongelupi, ou bairro Pongelupi. Os lotes 1 e 2, dá uma soma aí de 495 mil metros quadrados. Esses dois lotes coloniais foram adquiridos por João Ferreira Cardoso. Com a morte dele, foram loteados esses dois lotes, dando origem ao que nós conhecemos como Parque Ferreira Cardoso, ou bairro Cardoso, Miramar, Araguaia, aqui já é a região do Teixeira Dias, Santa Helena, e aí nós chegamos na chamada cidade satélite do Barreiro, que é a região central do Barreiro. Quando nós chegamos em Minas e sobretudo no Barreiro, nós vamos ver um entrelaçamento, nós vamos ver uma simbiose perfeita em que o mineiro dá o seu jeito de ser, da mesma forma que os italianos, os alemães, os japoneses que aqui chegaram, eles absorvem e também contribuem para a formação de uma nova identidade para a população do Barreiro. Lucrézia Perugini, sou filha de Francisco Perugini, Concetta Maria Carmela de Suma Perugini. Quando o papai, ele estudou, trabalhou e fez o curso de marcenaria e serviu o exército. Quando ele serviu o exército, aí veio a Segunda Guerra Mundial. Ele estava dando baixa naquela semana. Tanto é que ele arrumou os documentos todos para vir para o Brasil, mas ele sempre falava, eu não fugi da guerra. É porque nos planos dele, ele vinha para o Brasil. Porque aqui ele já tinha a família Gatti, que era o tio dele, Sr. Domingos Gatti. Da Itália, ele recebeu uma carta do cônsul da Itália, porque daqui ele foi para São Paulo, para trabalhar em São Paulo, e lá ele trabalhou no escritório, dentro do escritório do Matarazzo. E ele, claro, que quando ele veio em 1939, que eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou em São Paulo e fez dinheiro lá. Então, quando ele chegou, ele vinha visitar o outro tio dele, o Sr. Domingos Gatti. Aí ele conheceu o Barreiro. O Barreiro estava naquela época chamava Cidade Satélite do Barreiro. Aí ele comprou 2 lotes na Visconde de Bituruna. 3 lotes na Visconde de Bituruna. Na Visconde de Bituruna, no lado ímpar, ele fez uma casa para receber minha mãe. E nesse período, enquanto ele estava construindo, ele construiu na esquina entre Visconde de Bituruna e Vaz de Melo. Se não me engano, a Vaz de Melo é a entrada desse comércio que ele fez. Bar e Boate Vesúvio. Ele era em sociedade com a família Vandermalta. E nessa época estava inaugurando a Mannesmann. A Mannesmann pediu para ele para servir para 70 funcionários almoço. Era um restaurante completo. Lá de cima dava para ver a estação ferroviária. E era aberto, assim, a parte de cima, em tipos janelas abertas, Então, as famílias do Barreiro, as tradicionais, é o que começou. Eles iam lá. Na época, o Juscelino Kubitschek, que
foi eleito governador, ele pediu ao papai emprestado lá em cima para agradecer os votos que ele teve, porque o Barreiro, naquela época, já era um colégio eleitoral. Eu vim de Bom Jesus do Galho, minha terra natal. Então eu cheguei e vim direto aqui para o Barreiro, né, em 1970. Eu não gostava do Barreiro, não, quando eu cheguei. Era um lugar muito diferente da minha terra. Era um bairro começando, né? Só se via terra vermelha. Inclusive, a gente tinha apelido de pé de pombo, né? O pessoal do Barreiro de Baixo chamava o pessoal do Barreiro de Cima de pé de pombo. Muito mato, só terra, não tinha água encanada. A gente não tinha luz na nossa rua. Mas o que encontrei aqui foi o pessoal bacana, a comunidade era muito unida, muito simpática, acolhedora. E a gente tinha alguns lazeres, como o Cristo. Nosso lazer era passear no Cristo, dia de domingo, né? Meu avô é um imigrante italiano, veio para o Brasil com 5 anos de idade, viveu a sua infância, a sua juventude em São Paulo. E como era uma pessoa de visão, uma pessoa que via adiante das outras pessoas, ele viu uma oportunidade de negócio que era fazer bairros, né, em Belo Horizonte, e pensando no Belo Horizonte no futuro, já que ele era uma pessoa que veio de São Paulo e viu o crescimento de São Paulo e percebeu que aqui Belo Horizonte trilharia o mesmo caminho. E começou a comprar áreas, né? Aqui no caso do Milionários, ele comprou as áreas da família Demoro, da família Hilbert. E dentro dessa estrutura, ele tinha que dar um nome para o bairro, né? E aí ele se inspirou, claro, no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, e aí resolveu fazer a Praça do Cristo e colocar o nome do bairro de bairro Milionários. Ele raciocinava que as pessoas que morassem aqui, né, por o fato de ter um Cristo próximo, abraçando o bairro e abraçando essas pessoas seriam pessoas ricas em espiritualidade, as pessoas ricas em ter uma proteção divina bem próxima a elas. O Cristo, como vocês sabem, ele está no ponto alto da cidade, e ele foi construído, teve pessoas que ajudaram na construção que foram muito importantes, né? Uma foi o escultor João Escoto, que fez a escultura das mãos do Cristo e da cabeça do Cristo. Meu avô instalou para ele um barracão aqui em cima do morro. O restante do Cristo é todo em alvenaria, e foi um trabalho de outro artista do bairro, o seu Raimundo, que era um pedreiro de mão cheia, né, como dizem. Era um pedreiro que, além de amigo do meu avô, era um camarada, uma grande pessoa. Ele tem até filhos que moram no bairro hoje, né? E desmistificar um pouco algumas historinhas que tem por aí, como, por exemplo, que o Cristo tinha um olho de esmeralda, né? Muita gente já falou nisso daí. É pura história, sabe? Pura lenda do pessoal que inventou isso aí. Eu vi uma filha de Sebastião Guilherme de Oliveira. Quando ele casou com a minha mãe em 45 e arrumou um sócio, Totonho de Massa, que vieram para o Barreiro com uma portinha. E o Barreiro estava iniciando, né? E foi crescendo, e eles também cresceram comercialmente. A Casa Seleta foi um marco na vida do meu pai, foi um marco nas nossas vidas. Era armazém, loja e açougue junto. Era bem grande
comércio lá, o prédio. Papai não abastecia, não era só o Barreiro. Você pegava Ibirité, Jatubá, Bom Jardim, Sarzedo, Brumadinho. Porque o caminho para ir para São Paulo antes, quando chegava ali na fábrica de biscoito Cardoso, no Amazonas, tinha que entrar por dentro do Barreiro para passar para seguir para São Paulo. Então o movimento lá, nesse nosso armazém, na época, era de 2.000, 3.000 pessoas, tá entendendo como? O papai tinha, assim, um senso comercial, uma previsão das coisas. Ia faltar o feijão, por exemplo. Ele comprava 6, 7 vagão de feijão. Na falta de feijão, cada pessoa, o papai podia dava só 2 quilos para cada um, para que todos fossem atingidos. O papai então fazia o seguinte, fechava o comércio, colocava todos nós lá com os funcionários para pesar 1 quilo, 2 quilos de feijão, de açúcar, para o dia seguinte poder atender esse povo todo que ia consumir, certo? Quando eu vim embora para cá, eu estava com 14 anos de idade. Meu pai pagava um conto sem de aluguel. Não, eu que deixei dinheiro. Uma casa para morar aqui. E eu comecei, lugar da estação do Barreiro hoje, comecei a trabalhar na olaria, tijolo ali, amassando barro com o pé e com a pá, e enchendo carroça de barro. Saí lá dos gatos do Barreiro, eram os gatos. Também nas mãos de menor, na picareta, fazendo fundação. Eu cheguei do Barreiro exatamente por causa da Companhia Siderúrgica Mannesmann, que tinha sido recentemente instalada aqui, né? E eles estavam dando grandes oportunidades, mesmo para quem não tinha muita experiência em indústria, né? E eu consegui e fiquei no Barreiro. Comecei a ver o crescimento do Barreiro exatamente em torno dessa companhia, né? Foi o que trouxe um grande desenvolvimento para essa região aqui, foi a Companhia Siderúrgica Mannesmann. Eles me deram a classificação de termotécnico, né? Era a pessoa que era especialista em energia térmica dentro da companhia. Os alemães técnicos, os que vieram realmente da Alemanha, eram um pessoal muito especializado, muito especializado. Quando tinha dificuldade de língua, eu tinha um certo conhecimento de terminologia, de simbologia química, né? Então, muitas vezes aqueles aparelhos todos com essa simbologia, você sabia distinguir bem. Mas você tinha orientação deles, uma orientação muito boa, porque é um pessoal muito técnico. Agora, junto com eles, vieram também muitos alemães, mas alemães que vieram de pós-guerra, vocês já sabem como, né? Chega aí como aventureiro, tal coisa, e entraram na companhia também. Meu cartão da Mannesmann era 8.284. Então, você tinha 3 turnos. Chegava só homem, não tinha mulher, só homem no Barreiro, né? Então, você pode ver que a vida cultural dentro do Barreiro era difícil demais. Numa sociedade que o bairro não estava preparado para receber uma companhia do tamanho dessa aqui. O nome Cine Estrela d'Alva foi meu tio que deu. O irmão do papai, o tio Vicente, veio junto com ele. Mas o cinema foi, assim, o primeiro contato cultural mesmo do pessoal do Barreiro, né? E ali era alegria geral, uma coisa maravilhosa. Minha tia ficava recebendo ingresso e meu tio lá em cima. Então, foi a alegria do Barreiro, era quando o filme arrebentava, só faltava destruir o cinema. Tinha que separar os que estavam beijando, tinha que separar os briguentos, tinha os que, na hora que arrebentava o filme, era aquela gritaria.
A minha família foi a segunda família a morar aqui, a construir aqui. Eu me casei aos 18 anos e fui morar no Carlos Prates. Mas nunca deixei o bairro. E depois escrevi o livro da Estação Ferrugem, né? É Estação Ferrugem. Na verdade, o meu livro, ele conta a história do nascimento, conta essa história da criação da Manesma, do Getúlio vir inaugurar. Inclusive, tem uma cena bucólica da minha mãe lá do Alto de Santa Margarida, assistindo a derrubada dos laranjais da Fazenda do Peão, aqui, onde foi construído, foi no pomar da fazenda que foi construído o bairro. Eu pego o fio condutor, é a minha família, uma família de imigrantes, e claro que eu peguei a minha, né? E começa com uma cena, o livro começa com uma cena de tentativa de suicídio da minha mãe, nas linhas do trem. O Veracruz passava aqui. E eu devia ter uns 3 anos, eu chamava o Veracruz de trem de prata. Então a história começa com essa linha trágica, e eu vou alternando a história da construção do bairro, do surgimento, da alcochoaria do meu pai. Eu conto a história do Barreiro, do surgimento. Por que era a Estação Ferrugem? Que tem a ver com o córrego do Ferrugem, que nasce lá no Barreiro e vem, né, lá no Barreiro de cima. E vem transitando, serpenteando e tal, que deu o nome à estação. E o Estação Ferrugem faz esse resgate também, tá? Da história daqui no bairro das Indústrias e no Barreiro, da resistência à ditadura civil-militar. Eu fui do movimento estudantil, né? Isso me despertou a curiosidade sobre saber essa história, de como é que tinha sido, né? E o Estação Ferrugem acabou reunindo 3 livros. Um, que seria a história da minha família. O outro, que era da nossa juventude, da meninada sem eira nem beira, que cresceu aqui brincando pelos campos, né, vagos, os lotes vagos. E o outro, que era esse resgate dessa memória da resistência à ditadura militar na ótica operária. Eu acabei juntando tudo e fazendo um só. Comercial Esporte Clube. Chegou a conhecer o Comercial Esporte Clube? Pois é. Lá tinha as horas dançantes no fim de semana. Eu me arrancava daqui, depois com os meus 14 anos, e ia para lá, cruzava a Manesma, o caminho da Manesma, deve dar, acredito, uns 5 quilômetros até chegar lá no topo. Meu nome é Vanderlei, mas sou conhecido por Palinha, pelo futebol. Eu joguei muitos anos e esse futebol começou praticamente desde criança, onde eu acompanhava meu pai, né, com o comercial. Quando surgiu uma brincadeira entre os compadres Sebastião Guilherme, meu pai, e o Celso Ricardo. Nisso eles combinaram de fazer um jogo amistoso, de brincadeira das duas casas. E nisso então surgiu a reunião de toda a turma do Barreiro, da Casa Seleta e da Casa Primavera, com mais as pessoas marcantes da época, né? Família Gatti, família Zé Ricardo, família Chiquinho Braga, e são muitas pessoas que a gente, para falar agora, fica difícil. Tinha 2 times no Barreiro, o Barreiro Futebol Clube e o Comercial Futebol Clube. E era uma rivalidade muito grande, que não se encontrava não, e nem podia se encontrar porque ia dar briga. E assim foi por muitos anos, né? Barreiro é do... Sabe? É do Gatti. É competição de Atlético e Cruzeiro. Barreiro é a família Gatti, certo? E o comercial é dos comerciantes. Os comerciantes do Barreiro. Barreiro, Velho Oeste, me visto e ele me veste. É triste, mas nós resiste na playlist CDR. Tricamente dos pivetes, do Mangueira, Castanheira, das trincheiras do Teixeira, onde se marca uma fronteira no riscar de uma peixeira. Lá na Vila Marieta, onde trem teta pra moleque. Que o mineiro é da roça, mas cuidado aí, seu moço, não pisa no meu caroço, que eu passo com a carroça na cabeça e no pescoço de ou. Respeito é pra quem tem, pergunta ali no Cardoso, na pracinha da Febem, o corre é cabuloso. Os canas chegam nervoso, faz um papel de bozo, põe a arma no meu rosto e fala que é pro meu bem. Nascido e criado, cultura de rua, direto da rua Agave, cola no campo do Estrela do Vale que nunca verás uma bola na trave. DJ Tini faz o beat direto do Bom Sucesso, Liberdade, mano, é sério. Barreiro e seus impérios batendo nos seus estéreos, onde o Cristo tem rinite, alergia do minério.
Vou pra ZO, vou colar com NG, vou colar com Manicá, vou pra Batalha da Praça ver minha raça improvisar. A minha irmã, ela faleceu em 2001. Ela já tinha falado pra gente, Lucrécia, vocês estão indo pro progresso do Barreiro. Com esses 350 mil habitantes, seguramente, se o Barreiro fosse uma cidade independente, seria uma das maiores cidades de Minas Gerais. O Barreiro, ele já chegou grande, ele não teve essa evolução. Claro que ele teve o modernismo, né? E o crescimento em torno. Mas o Barreiro já, vou repetir, já chegou grande. O Barreiro sempre teve um ponto de evolução acima, né? Porque não foi um bairro operário, o Barreiro, né? Ele tinha operários, né? Mas não era um bairro operário, né? Desde a origem, né? E hoje é uma megalópole aquilo ali. Eu não sei mais andar ali, não. O Barreiro tem tudo para ser uma cidade independente. Não sei se é o foco, é o objetivo. Eu não penso que hoje seria ideal o Barreiro ser uma cidade independente. Porque o Barreiro hoje é uma cidade, pô. Não é um bairro, não, é uma cidade. Há motivo da gente querer emancipação disso aí, né? Para o Barreiro crescer, independente de outros, e fazer lá um conjunto, porque tem pessoas inteligentes lá dentro. É difícil, né? A gente produz muito mais do que a gente recebe, porque não tem como, a economia do Barreiro, mas o Barreiro está ligado a BH. Então, se a gente conseguisse falar de uma parada assim, o PIB do Barreiro, mas não tem como, né? Existe, mas ele está diretamente ligado ao de BH. Então, o que a gente produz vai para BH e acaba que não volta na proporção do que a gente produz, né? Eu sou da borda da contorno do recheio do bolo de nota que rola lá no miolo do Lourdes e da Savassi, estilo Carine Bassi da Torre lá do Tirol, onde a rua de calçamento não passa seu velotrol. Aqui da borda da contorno do recheio do bolo mal dividido, fudido e fui mal pago, o estrago já é antigo, o artigo foi assinado, estado calamidade, cidade Belo Horizonte, capital prosperidade, a fonte é do lado de cada ponte, aqui da borda da contorno do recheio do bolo que tem meu sangue, parceiro. Veias abertas do Barreiro, muito dá e pouco recebe, da nascente do arruda da água que ninguém bebe, aqui na borda da contorno do recheio do bolo da má vontade, do excesso de vaidade e do metrô que nunca chega antes da minha necessidade de acessar essa cidade. Eu dependo de quem assina, que aceita aceitar propina. É a caneta que assassina inocente a dor de quem chora. Pego 36 horas, pego 30 indo embora, pego 30 na volta pra ver se você assimila, mas vai com a cara na porta, vê se não bate a revolta. Pego 30 na hora que o ponto lá tem 3 filas, com suor na camisa, com sacola e mochila, e vem pra borda da contorno do recheio do bolo, do bolso cheio que explora minha mão de obra, dos busão que não tem freio e dos córrego que transborda, aqui na borda da contorno do recheio do bolo, dos 37% do seu produto interno bruto. A situação tá sem sustento e o cidadão comum tá puto. Aqui na borda da contorno do recheio do bolo do meu lado do viaduto. É nóis. E acontece que o grande problema é a conurbação. A conurbação é quando o encontro de um município com outro, né? Que muitas vezes a pessoa chega aqui e não sabe onde é que é Contagem, onde é que é Barreiro, porque não conhece, né? Então, conurbou, por exemplo, o Barreiro está ligado à cidade industrial, está ligado a Ibirité, né? Ligado lá. Então, nós começamos a notar o seguinte, muita ocupação das margens dos córregos, com muita favela, né? Começou a aparecer os conjuntos, e esse conjunto que trazia famílias, muitas vezes famílias mal estruturadas também, começou a dar problema, que a família começa a crescer, fazia casa popular pequena, família cresce e vai fazendo aquele aglomerado, feito hoje nós ainda temos aí uma série de problemas com esses aglomerados. Eu entendo que a questão da moradia do Barreiro, em parte, para a classe média, ela já está bem adiantada, bem resolvida.
Mas nós temos que trabalhar muito na questão de urbanização de favelas, na questão da propriedade da terra, na questão da regularização fundiária. Nós temos muitas áreas do Barreiro, mas muitas mesmo, que as pessoas não têm os títulos de propriedade. A senhora é a moradora mais antiga da Vila Semig, não é, vó? É. Quem mora em comunidade, eu fico até triste com relação a isso. Eles não dão tanta credibilidade pelo fato de estar aqui. Tem um sentimento de ser inferior, sabe? Eu acho isso triste em relação a isso. Eu acho que as pessoas deveriam pensar diferente e acreditar que aqui pode ser um lugar diferente, pode ser um lugar melhor. Porque, infelizmente, é visado demais, né, como um lugar violento. E eu gostaria mais que as pessoas, os prefeitos, governadores, olhassem com mais atenção, com mais carinho e respeito dos moradores. Na verdade, a forma que cresceu foi uma forma desordenada. Tá? Isso aí pelo próprio, quando você precisa sair e entrar aqui, onde nós estamos, né? Que só tem uma via de acesso. Há dias que a gente fica 10 minutos para fazer um percurso aí de 200 metros. Eu imagino que vai ter que ser repensado muitas coisas. Muitas coisas para que o Barreiro continue como sendo um lugar agradável para se morar. Hoje não é. Hoje tem coisas que dificultam, né, a convivência aqui. Para se deslocar, hoje a distância, que é a mesma de alguns anos atrás, ela parece que ela aumentou, porque a dificuldade para você chegar, de se deslocar, ela aumentou da mesma forma. Sumiu a estação, né? Tem um shopping, aí hoje lá é uma estação de metrô, né? Mas não tem metrô, né? Uma estação de metrô que não tem metrô, né? Tem esperando o metrô até hoje, né? Quantos anos? Desde a minha infância que a gente ouve falar do metrô. Olha lá o metrô do Barreiro. Opa, que legal! Não tô vendo graça nenhuma. Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? É verdade! Cuidado! Você é do Tirol. Itaipu, Diamante, Olaria, Cardoso, Vilapinho. Vocês terão que sobreviver a uma terra devastada pelo mal. Quem é ele? Apenas mais um deputado que só aparece nas eleições. Tem que tomar cuidado. Vocês só conseguirão voltar para casa se encontrarem o metrô do Barreiro. Por que não tem o metrô do Barreiro? Justifica-se, inclusive economicamente, ter esse metrô. A receita derivada desse mundo de gente que mora aqui, que vem trabalhar, que vem estudar, seguramente justifica esse investimento. Uma vez eu conversei com um vereador que eu falei que eu não ia votar em quem votou contra o metrô do Barreiro. Aí ele falou que ele tinha que escolher entre a bacia de contenção de enchente e o metrô. Eu falei, não, mano, não tem que escolher, são duas coisas que a nossa vida depende disso. Tanto a bacia, que a água estava invadindo a casa das pessoas, mas o metrô também, a gente depende dele para a gente, né, viver, para a gente ter um meio de transporte um pouco mais confortável. Teve um êxito muito grande, né, que é a Marchinha Esperando o Metrô, que, aliás, eu sou um dos compositores, junto com o João Batera. Ela trouxe um holofote muito grande para a nossa região. Ganhou o festival, né, Mestre Jonas, que é o principal de Minas Gerais, e todo mundo na cidade não falava noutra coisa, a não ser esse metrô do Barreiro. Há tempo estou esperando o metrô. Eu era criancinha, hoje eu sou avô. Eu era criancinha de colo, quando o governo anunciou que o metrô ia chegar ao Barreiro. Tem mais de 30 anos e ainda não chegou. Há tempo estou esperando o metrô. Eu vejo, assim, inclusive nessas regiões um pouco mais afastadas do centro do Barreiro, uma mudança muito, muito pequena, assim, muito delicada mesmo, né, véio? A mudança mesmo é assim, relativamente recente, né, daquelas regiões ali. Quando veio o shopping, eu acho que
por mais que não fosse a intenção, favoreceu isso, né? As pessoas das periferias do Barreiro começar a circular também mais pelo centro do Barreiro e tal. Não só, porque antes eu acho que a galera vinha para o centro do Barreiro mais era para comprar as coisas nas lojas, né? Hoje já tem uma opção um pouco maior de lazer, né? Veio o shopping, aí depois veio a PUC, aí depois aí com a PUC veio a pista de skate. Então acho que as coisas giram muito em torno do shopping mesmo. Eu trabalhei 35 anos como professor, eu aposentei. Quando eu comecei a lecionar, você tinha um aluno que chegava à escola, geralmente um aluno, porque a escola lá era muito voltada para o aluno carente, né? Então, o que acontecia? Acontecia que esse aluno chegava na escola e ele não tinha essa estrutura que nós temos hoje, né? Não tinha saneamento básico, a água era de cisterna, o menino chegava lá, nós tinha o laboratório lá que nós fundamos um curso ligado à patologia clínica, onde fazia exame de fezes dos alunos. Nós fazíamos fezes dos alunos e conseguimos chegar que os alunos tinham uma quantidade enorme de verminose. Esse aluno era um aluno, já tinha também a própria estrutura da família, não dava a esse aluno grandes oportunidades. Esse aluno muitas vezes vinha para a escola a pé, não tinha condução, né? E tinha todo tipo de dificuldade, mal alimentado, então era um aluno diferente, né? Com o passar do tempo, quando começou a chegar no Barreiro, saneamento básico, começou a chegar, melhorar a condução, não tinha condução, né? O aluno tinha que ir a pé. Eu estudei no Sebastião Guilherme, que, né, é uma escola lá no Olaria, que acho que tem só fundamental. Só que na 6ª série eu fui estudar lá no Instituto de Educação, lá no centro. Eu acho que meu pai me pôs lá para me manter longe da criminalidade que estava rolando ali no bairro, né? Meus amigos de infância, você conta nos dedos, assim. Tinha 20 menor na rua jogando bola, você conta nos dedos que não virou, que não foi pro crime e tudo mais. Nós temos muito problema de droga no Barreiro, muito problema. E esse problema afeta demais a população, E gera problema de violência, muito roubo, né? O pessoal rouba em busca de droga, né? Então, é um dos principais problemas que nós temos esse aqui. Eu dou aula para ensino médio, 2º e 3º ano. Para a segurança pública, o conservadorismo também, faz questão de ir lá e reprimir mesmo a juventude ali. A questão das drogas, põe a culpa na droga, mas a droga também é uma coisa que está no cotidiano da juventude, não tem como. Acho que, né, a violência nunca resolveu nada e nunca vai resolver. Eu acho, sim, que existe um sentimento de barreiridade. A gente, quando está longe, alguém solta alguma palavrinha mal colocada do Barreiro, a gente não aguenta e começa a defender, sabe? É como se fosse mesmo o meu Barreiro, né? E a gente não gosta que fala mal, não. A gente, quando mudou para Belo Horizonte, a gente teve um impasse danado. Como a gente lá no Barreiro, os irmãos tudo jogavam bola e a gente estava bem afinado, chegava aqui, o pessoal daqui ficava com ciúme e chamava a gente de índio. Porque vocês moram no Barreiro, vocês são índios. E como já que a gente era índio, a gente focava eles mesmos. A gente tinha aquela força de falar, eu sou do Barreiro. Acho que esse sentimento, né, de você pertencer ao lugar que você vem, de você amar o lugar que você vem e levar ele para onde quer que você vai. Todo lugar que eu vou, eu faço questão de falar que eu sou do Barreiro. Ninguém sabe o que é Barreiro, mas eu falo que eu sou do Barreiro. Não sou só de BH, não, filho. E tá tatuado na minha mão Barreiro também por causa disso. Meu pai era funcionário público, ferroviário. Então, meu pai era um senhor que tinha um bom orçamento, um bom ordenado, né? Então, ele conseguiu educar o pessoal dele numa cidade com toda a estrutura, né? Água potável, então nós não tínhamos esse problema. Então, quando eu cheguei no Barreiro, isso me ajudou muito,
Porque o que eu aprendi lá, eu consegui colocar um pouco aqui, você entendeu? Comecei a exigir, né? Como é que você consegue beber água não é filtrada? Como pode um negócio desse? Então eu tenho um grande agradecimento, que eu acho que eu servi o Barreiro, sabe? Eu ajudei um pouco. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer, sabe? Agradecimento. E aqui eu me casei, aqui meus filhos foram criados. Então, agradecimento. Olha, apesar de tudo, o Barreiro ainda é um lugar bom para se viver. Eu imagino, como eu disse, né? Precisa ser repensado algumas coisas, alguns projetos, algumas posturas, né? É um bom lugar para se viver. Ainda tem um aspecto interiorano, né? Como o progresso que aqui chegou. Então tem tudo para ser cada dia mais um bom lugar, mas nós precisamos que cada um faça a sua parte, nós precisamos contribuir para que continue aquelas coisas que nós vivemos no passado, elas sejam resgatadas, né? Que nós tenhamos segurança e felicidade de estar aqui. Respeitável público, como é que é? Quer vem pagar de louco, pagar os loucos ninguém quer, né? Na conduta não fé, vem pra luta e vão. Vive sombra pra ver que eu vim para além dessa labuta e vão. Ó, se separa, enfraquece, eu tô pra fé, se não despece, rasteira em quem cospe asneira e banca discurso de quem nem conhece, ó. Iluminar futuro, né? Furo pra reportagem, nem precisa ser gênio pra ver que nós não é só embalagem, é o Barreiro. Sem eira nem beira, beira só se for de respeitar, cada qual em seu lugar, vida prosperar aqui. O negativo não aflora, o problema é que nem todo mundo tem peito pra se olhar de fora e aí fode, fede lorota. Quando esses otários arrota, se perde a rota, é a audição que forma um poliglota. BH é o leão que rugiu pra cena, pra pagar de vez o sorriso dessas hienas. Propagar e quanto será a campimetria da cidade em pipoca? MG tá pra estacar.